Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que fazemos todos os dias, mas quase nunca paramos para pensar: os espaços por onde a gente circula. Das ruas que andamos, às lojas que visitamos, existem regras e papéis invisíveis que definem a nossa experiência. Vamos descobrir juntos como isso funciona. Para começar, vamos pensar numa jornada do dia a dia. Aquele caminho de casa para o trabalho ou para a escola, uma parada no parque, talvez uma visita ao shopping. Cada um desses lugares tem um papel diferente na nossa vida. Entender essa diferença é o primeiro passo da nossa exploração de hoje. A nossa primeira parada é no domínio público. São aqueles espaços que, na teoria, pertencem a todo mundo. Pense neles como um grande palco onde a vida da cidade acontece, onde a gente se encontra, interage e convive. Então, o que exatamente é um espaço público? Basicamente, eles podem ser áreas abertas, como ruas e praças, onde a circulação é livre. Ou podem ser edifícios com funções bem específicas, tipo postos de saúde e centros culturais que existem para servir a comunidade toda. As ruas e calçadas são um exemplo mais básico, né? Elas funcionam como se fossem as artérias da cidade, conectando tudo e todos. Elas permitem não só o nosso deslocamento, mas também aqueles encontros e interações que acontecem por acaso. Depois, a gente tem os parques. Eles são os verdadeiros pulmões verdes da cidade, sabe? Espaços essenciais para o lazer, para encontrar os amigos e para ter aquele contato com a natureza que faz tanta falta no meio da correria. Agora, saindo um pouco dos espaços abertos, vamos para os edifícios públicos. As escolas, por exemplo, são muito mais do que só um lugar de aprendizado. Elas são verdadeiros centros para a comunidade, cumprindo um papel cívico fundamental na formação de todo mundo. E a mesma lógica vale para um posto de saúde. Apesar de ser um prédio fechado, o propósito dele é servir ao bem-estar de todos, o que reforça essa ideia de que esses espaços existem para cuidar da comunidade. Mas olha que interessante. Esses espaços não são estáticos, eles têm uma história, eles evoluem junto com a sociedade. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para ver como uma mesma praça pode contar histórias bem diferentes? Isso levanta uma questão, né? A praça que a gente conhece hoje sempre foi daquele jeito? O que será que o tempo faz com os nossos palcos compartilhados? Vamos dar uma olhada nessa imagem. Estamos na Praça 15 de Novembro, lá no Rio de Janeiro, em 1907. Reparem nos detalhes, as carruagens, a arquitetura dos prédios, as roupas das pessoas. É uma fotografia de mais de um século atrás. Agora vamos dar um salto de 115 anos. Esta é a mesmíssima praça, só que em 2022. A mudança é impressionante, não é? O cenário ao redor foi completamente transformado. E essa comparação ilustra de um jeito brilhante essa dinâmica da mudança. O que mudou? Bom, o entorno. Um monte de prédio novo foi construído, a paisagem ficou mais densa, mas e o que permaneceu? O monumento central, que é meio que a alma da praça. Isso mostra como a identidade de um espaço pode resistir, mesmo com o mundo ao redor se transformando completamente. Ok, agora vamos sair um pouco das ruas e praças para entrar na segunda grande categoria de espaços que habitamos, a esfera privada. Espaços privados são exatamente o que o nome sugere, pertencem a indivíduos ou a empresas. Mas o ponto-chave aqui é que nem todos os espaços privados são iguais quando o assunto é o acesso das pessoas. A gente pode pensar em basicamente dois tipos. O primeiro é o de acesso restrito, como a nossa casa. Só proprietários e convidados podem entrar. O segundo é aquele acessível ao público, mas com certas condições, geralmente pagando uma entrada. Pense num cinema ou num parque de diversões. É uma propriedade privada, mas opera recebendo o público. E é aqui que as coisas ficam realmente complexas e interessantes. O que acontece quando um espaço privado começa a desempenhar o papel de um espaço público? O exemplo perfeito para isso, o shopping center. E essa tensão é muito bem capturada numa observação. Em espaços de lazer dentro de shoppings, a brincadeira espontânea dá lugar a algo diferente. Neles, o brincar é controlado e mediado. O que a gente vê aqui é uma troca. Ganhamos em segurança e conveniência, mas perdemos em experimentação espontânea. O ambiente é super estimulante. A brincadeira é estruturada por máquinas e existem aquelas regras implícitas, sabe? De não poder estragar, sujar ou atrapalhar. E isso deixa a gente com uma pergunta central para refletir. Quando um espaço privado como um shopping se torna o principal centro de lazer de uma comunidade, ele pode realmente substituir a função de uma praça ou de um parque público?
Chegando ao final dessa nossa jornada, fica claro que a distinção entre público e privado não é só um detalhe técnico, né? Ela molda as nossas interações, a nossa comunidade e até mesmo a forma como as crianças brincam e crescem. A conclusão, portanto, é poderosa. A maneira como a gente cuida, projeta e usa os nossos espaços públicos é um reflexo direto da saúde da nossa vida em comunidade. Eles não são apenas cenários, são participantes ativos na construção da nossa sociedade. E para terminar, fica uma última reflexão. Se esses espaços definem tanto da nossa vida em comum, de quem é a responsabilidade por moldá-los? É uma pergunta que nos desafia a pensar sobre o nosso próprio papel na construção do mundo que a gente quer habitar. Valeu por acompanhar essa exploração.